amores, boa tarde! Hoje nós vamos estar iniciando o nosso capítulo 11, nossa rota 11, não é isso? Da disciplina de geografia. Hoje nós vamos estar falando sobre a vida na cidade. No capítulo passado nós estudamos como se movimenta, né, a vida no campo. E agora nós vamos para a área urbana, ver como se movimenta a vida em uma cidade, ok? A abertura do nosso capítulo é um desenho de uma área urbana, né? Formada de muitas estruturas que nós conhecemos bem, como escolas, padarias, sorveterias, igrejas, não é isso? Ruas, avenidas, participação popular durante o dia nessas ruas, avenidas e praças, não é isso? Características bem típicas de uma cidade. Muito bem, pessoal. Aí agora vocês vão estar abrindo ou me acompanhando a partir da página 331 da plataforma Rota 11, primeira sequência didática, características de um espaço urbano, tá? E aí tem um textozinho, né, que ele pede que a gente observe a imagem e depois leia esse texto para poder responder essas 3 questõezinhas aí que vocês vão estar fazendo no caderninho de vocês, tá bom? É um poema, tá certo, de Rita Raman, e Tia Sam vai estar lendo junto com vocês esse poeminha. Acompanha aí comigo, que diz assim, ó. O título do poema é Cidade e diz o seguinte: de uma casa branca na beira do rio, faz-se uma cidade que nunca saiu. 2 outras casas vieram para cá, para ter vizinhos para conversar. 3 casinhas finas, todas bem guardadas, formam uma vila ali na Baixada. 4 casas altas e muito bacanas cercam a igreja de Santana. Veio a escola na rua de baixo. Veio o açougue perto do riacho. Veio o hospital, veio a padaria, veio o cinema e a sorveteria. E de uma vila bem pequenininha, saiu a cidade toda montadinha. Já não tenho dedos nem para contar quantas ruas tem do lado de cá. Que lindo esse poema, não é, amores? E aí a gente consegue sim, ao observar a imagem, reconhecer todos esses elementos que o poema traz aí pra gente. A gente não consegue perceber, amores? Consegue sim. Esse poema, ele fala do surgimento de uma cidade, não é mesmo? E a primeira pergunta é o seguinte: de acordo com o texto, que locais foram construídos à medida que o tempo foi passando? Ele iniciou, né, lá na casinha branca na beira do rio, não foi assim? E com o passar do tempo, a cidade foi crescendo, foi sendo construída. Quais foram os locais que foram sendo construídos à medida que o tempo ia passando e essa cidade ia crescendo? Vocês vão copiar tanto a pergunta, lembrando que tem sempre que colocar o cabeçalho, tá bom, amores? Vocês vão copiar tanto a pergunta como responder no caderninho de vocês, ok? A segunda pergunta é uma opinião, a opinião de vocês, né? O que mais é necessário para a população de uma cidade viver bem? Será que só é necessário a construção de casas? A presença de ruas? Ou é necessário ter outras atribuições, ter outros elementos que ajudem essa população a viver bem nesse local? Será que tem? Eu acho que sim, hein? Pensa direitinho aí. Terceiro, a canção ou o poema, tá? Trata-se de um elemento natural. Presente desde o início da formação da cidade. Que elemento é esse? Que elemento natural nessa imagem aqui mostra que ele está lá desde o início da construção da cidade, hein? Como influenciou, como esse elemento natural influenciou o surgimento dessa cidade, o surgimento dessa vila, tá, pessoal?
Vocês vão estar respondendo aí bem bonitinho, tá certo? De forma bem organizada. Na página seguinte, nós temos aí, ó, o número de habitantes de uma cidade pode variar. Há cidades pequenas e há cidades grandes, com milhões de habitantes. Veja as principais diferenças entre elas, ou seja, as diferenças entre uma cidade grande e uma cidade pequena. Nós temos aí a imagem de Itamogi, em Minas Gerais, tá certo? A igreja central da cidade. Tá? Geralmente as cidades pequenas possuem essa característica de ter as igrejas no centro da cidade, tá certo? Na paisagem das cidades pequenas predominam edificações térreas ou de 2 andares. É mais difícil vocês encontrarem em cidades pequenas grandes prédios, tá certo? Nelas é comum haver pequenos estabelecimentos de comércio para a venda dos produtos que são mais necessários para a população, que é o que a gente chama de mercearia. Tá, gente? Bodega, tá bom? A gente encontra mais frequentemente nas cidades pequenas, tá certo? Já nas cidades grandes, há milhares de ruas, de largas avenidas e de linhas de trem e de metrôs que permitem a circulação constante de mercadorias e de pessoas. Nesse caso aí, são substituídas em algumas localidades da cidade grande as bodegas e os mercados por grandes supermercados, tá certo? E há a presença aí de edifícios grandes, né? De condomínios, vamos dizer, horizontais gigantescos. A construção de edifícios altos que possibilita que mais pessoas ocupem o espaço da cidade. Bem interessante isso aí, né, amores? Na página seguinte, na página 333, diz o seguinte, ó. Agora, compare as imagens a seguir e responda às perguntas. Nessa primeira imagem aí nós temos a vista da cidade de Brasópolis, em Minas Gerais, tá certo? No município de Minas Gerais. E a gente olhando só para ela, assim, a gente vê que não há presença de prédios, né? Altos, né? É mais, ó, casas no máximo de 2 andares e a construção maior que nós conseguimos encontrar nessa imagem é o quê? A igreja do município, não é? Esse local aí, ele é habitado por 14.508 pessoas, né? E essa informação vem aí do estudo do IBGE do ano de 2018. Já a imagem seguinte é o oposto. Olha o tanto de prédios, gente, presente nessa imagem. Olha a avenida, o tanto de carros que a gente vê aí nessa imagem. E aí nós estamos vendo a Avenida Paulista no município de São Paulo, no estado de São Paulo. Uma cidade grande e uma cidade pequena, com características bem diferentes uma das outras, tá certo? Uma da outra. E aí a primeira pergunta diz o seguinte: de acordo com as imagens, qual cidade deve ter mais habitantes? Será que a cidade de Brasópolis tem mais habitantes do que a cidade de São Paulo? Pensa aí e responda. Lembrando que tem que colocar a pergunta para poder colocar a resposta. E aí, depois que você disser qual das 2 cidades tem mais habitantes, você vai dizer por qual motivo você acha que ela tem mais habitantes do que a outra. Ok, meu terceiro ano? A cidade é um lugar em que diversas atividades econômicas são desenvolvidas. Leia a seguir a descrição das principais atividades que caracterizam o espaço urbano. Em seguida, compartilhe com a turma algum produto do seu dia a dia que pode ser comprado no comércio. Nós não vamos poder estar compartilhando essas informações entre nós, por enquanto, né? Mas vocês podem estar colocando, certo? A imagem, vamos dizer assim, desse produto na atividade de vocês. Tipo, vocês tirarem o rótulo da embalagem, vocês cortarem a caixinha. Por exemplo, se vocês consomem muitos cereais, né? Cereal matinal. Você corta lá a frente da caixinha e coloca no seu caderno na continuação da atividade. Ou rótulo de uma garrafa de água mineral. Ou de um biscoito que vocês comprem muito. Tá certo? Vocês podem estar colocando isso no caderninho de vocês. Comércio. O comércio envolve as atividades de compra e venda de produtos.
Nas cidades existem vários tipos de estabelecimentos comerciais, como mercados, mercearias, quintandas, padarias, drogarias, lojas de roupa e sapatos, livrarias, eletrodomésticos e de produtos eletrônicos. Isso a gente encontra demais aqui na nossa Campina Grande, não é, amores? Como também nós encontramos as prestações de serviço. A prestação de serviços consiste nas atividades que alguns profissionais autônomos, ou seja, pessoas que oferecem seus serviços, certo, em uma determinada tarefa, como por exemplo a faxineira, né, uma consulta médica, um motorista, um Uber, é um bom exemplo, tá certo? Uma costureira, entre inúmeros outros. Nas cidades grandes, é cada vez maior o número de profissionais que trabalham na prestação de serviços, tá certo, pessoal? Então, nós não encontramos profissionais só nos estabelecimentos comerciais. Nós encontramos profissionais prestando serviço fora deles também, tá? Nas indústrias, são fabricadas mercadorias. E nós vimos isso aí lá no capítulo 9, né? Há diversos tipos de indústria, as que fazem roupas, calçados, remédios, veículos, livros, produtos eletrônicos, máquinas, entre outros. E essas indústrias, tá, são responsáveis por grande parte, né, do emprego, né, da população das áreas urbanas, né, que, vamos dizer assim, que abrange grande parte da população de um município. Ok, amores? E aí, nossa aula vai ficar por aqui hoje, para não ficar muito grande. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar, tá certo? Com esse assunto. Porém, vocês não estão fazendo as atividades que a tia Sam falou tanto aqui na videoaula, como as que eu vou colocar também lá na agenda para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, manda e-mail para a tia, tá? E manda também, quando terminar suas atividades, as imagens do caderninho, tá certo? Com tudo respondido e bem organizado para a tia Sam, tá bom? Estou recebendo de muitos alunos, mas existem alguns que ainda não estão fazendo as atividades e mandando as imagens para a tia. Lembra que tudo isso tia registra lá como atividade e compõe a nota qualitativa de vocês. Então, é muito importante que vocês façam as atividades e mandem um registro dessas atividades feitas por foto, por vídeo, para o e-mail de tia Sam, tá bom, amores? Então, um beijo bem grandão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Rápido, rápido! E o rapaz vai pegar.